Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Vamos iniciar, crianças, a nossa aula de hoje? Tudo bem com vocês, 4º ano? Vamos ver quais são os nossos objetivos para a aula de hoje? Então, observem lá que os nossos objetivos da aula de hoje são: identificar a ideia central do texto lido, localizar informações explícitas no texto lido, estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler, planejar e produzir com a professora um comentário de leitor. Vocês lembram da aula passada que nós trabalhamos jornais, telejornais? Então, hoje nós vamos conhecer mais um pouquinho sobre esse gênero textual, certo? Observem que a professora trouxe novamente ali a capa de alguns jornais e de algumas revistas, para nós lembrar, retomar que esses jornais, essas revistas, elas também hoje estão lá dentro do computador de vocês. Lá no celular, vocês podem ter acesso a esse tipo de texto, a esse gênero textual, pelas mídias digitais, certo, crianças? É uma fonte muito rica de leitura, para vocês, inclusive, treinar o hábito de leitura, certo? Geralmente, os textos que as revistas nos trazem sempre tem mais curiosidades, certo? Os jornais com as notícias nos deixam informados sobre o que está acontecendo. E ele pode ser tanto impresso quanto digital, certo? E lembram da abrangência deles lá? Nacional, estadual e municipal, certo? Ou seja, vão falar do nosso país, do nosso estado e do nosso município, certo? Vamos ler agora com a professora essa notícia de hoje. Observem que a professora trouxe ali as referências, a professora tirou novamente de um jornal digital, certo? Paraná é o 3º estado com maior desmatamento no país, certo? Esta informação é lá do ano de 2019, crianças. Lendo essa manchete, o que vocês imaginam que vai tratar essa reportagem? Alguém aí tem alguma ideia do que se trata? Quem assistiu a aula passada já tem uma ideia, não tem? Isso, nós vamos falar novamente sobre o desmatamento que está acontecendo no nosso estado, né? Essas pesquisas, elas são divulgadas anualmente, ou seja, todos os anos elas trazem novos dados, por isso elas vão modificando, certo? Lembrando vocês que essa reportagem é lá de 2019, crianças. O Paraná é o 3º estado com maior índice de desmatamento de Mata Atlântica no país. Foram 2.049 hectares de desmatamento entre 2017 e 2018, segundo o mais recente levantamento da Fundação SOS Mata Atlântica. Então, o Paraná, nesta reportagem, já era um dos maiores, ali estava entre os estados brasileiros que mais desmatavam. Cada hectare representa 10.000 metros quadrados. O monitoramento sobre a derrubada da mata nativa é feito por meio de análise de imagens de satélite. Com esse número, o estado figura entre os 5 classificados pela organização com índices inaceitáveis de desmatamento, certo? Perde para Minas Gerais, que teve um desmatamento de 3.379 hectares no período, e para o Piauí, que registrou 2.100 hectares desmatados. Completam a lista os estados da Bahia, com perda de 1.985 hectares, e Santa Catarina, com a diminuição de 905 hectares de mata nativa. Então, observem lá, esses dados foram divulgados pela Fundação SOS Mata Atlântica. O estado está ainda entre os 5 que mais desmatam e que tem ali os índices inaceitáveis, né, de desmatamento. Segundo a diretora executiva da SOS Mata Atlântica, Márcia Irota, a área central do estado é a que mais tem sido desmatada. Se a gente olhar para o mapa do estado do Paraná, a gente vai ter manchas de áreas muito preservadas,
como na Serra do Mar e no Parque Nacional do Iguaçu. Porém, na região centro-sul, o desmatamento é grande, em especial pela exploração madeireira que vem explorando áreas de mata nativa, afirma a diretora. Então, segundo essa diretora executiva lá da fundação, nós podemos ver que no Paraná ainda nós temos áreas muito preservadas, mas que a produção madeireira ainda é a vilã aí da nossa derrubada de Mata Atlântica, certo? Os índices negativos do Paraná não são novidade. No ano anterior, o estado também ficou em terceiro lugar, com 1,6 mil hectares de mata nativa derrubados. Em relação ao último levantamento, houve um aumento de 25%. Apesar dos dados serem divulgados entre números absolutos, Hirota destaca que eles representam a forma como a Mata Atlântica tem sido tratada e que não há justificativa para estados com grandes áreas preservadas desmatarem mais. Então, crianças, essa nossa Mata Atlântica aí, ela está sendo destruída pouco a pouco, ano após ano, a gente vê o aumento desse desmatamento, certo? E ela frisa ali que não tem justificativa para isso, certo? Não tem nenhuma justificativa plausível para estar derrubando a nossa mata. Vamos continuar. Para a diretora, é preciso que os governos estaduais assumam o compromisso de mudar essa realidade, já que os dados são reflexos das políticas adotadas pelas gestões anteriores. O diretor de gestão do patrimônio natural do Instituto Água e Terra do Paraná, Aristides Ataíde, afirma que houve um sucateamento nos órgãos de fiscalização ambiental. Os números não mentem, colocam o estado em uma posição que não poderíamos estar. Nós somos um estado que busca ter conservação ambiental, contudo os governos anteriores sucatearam os órgãos ambientais que não conseguem cumprir com a função de fiscalizar, afirmou o diretor. Certo? Então, nós não poderíamos, ele deixa claro que nós não poderíamos estar ali entre esses estados que mais desmatam, certo? E, na visão dele, nós somos um estado que busca essa conservação, essa preservação ambiental. O Atlas de Remanescentes mapeia sobre áreas superiores a 3 hectares contínuos, preservados ou em estágio avançado de regeneração. Por isso, áreas menores em regiões urbanas são desconsideradas. Segundo Ataíde, o governo prevê até o fim do ano a ampliação e fortalecimento das equipes de fiscalização e o reforço de programas de incentivo para as cidades manterem áreas preservadas. Então, essas áreas que nós temos dentro das cidades, elas não são consideradas dentro dessas fiscalizações e dessas medições que eles fazem, crianças. Os resultados do Paraná estão na contramão dos dados nacionais. No Brasil, o desmatamento da Mata Atlântica entre 2017 e 2018 caiu 9,3% em relação ao período anterior, que foi de 2016 e 2017. Que tinha registrado o menor índice desde 1985, quando teve início a série histórica do levantamento. Atualmente restam 12,4% do que havia originalmente de Mata Atlântica no país, certo? Então, o Paraná cresceu o desmatamento e todos os estados brasileiros lá, o Brasil caiu um pouquinho neste ano de 2019, quando foram divulgados esses dados. Certo? O que vocês acham, crianças? Vamos ver um comentário de 2 leitores, os comentários de 2 leitores que viram esta notícia lá nesse portal. O leitor 1. Quase 2/3 do território brasileiro já é formado por reservas indígenas, parques nacionais ou áreas de preservação permanente. O que está fora dessas áreas já preservadas e for bom para a agricultura ou pecuária pode ser desmatado sim. Aliás, até as propriedades agrícolas têm que preservar parte da área, que varia conforme a região de 20% a 80%. Essa perseguição sobre o desmatamento no Brasil atende interesses econômicos de outros países que não querem que o Brasil aumente a capacidade produtiva.
Mande os países europeus reflorestarem pelo menos 50% do seu território antes de criticarem o desmatamento no Brasil. Essa foi a opinião do leitor 1. Vamos ver a opinião do leitor 2 agora. Parques e Mata Atlântica devem ser consideradas as áreas... devem ser conservadas. A prof leu errado. As áreas são ínfimas em proporção de território e topografia. Parques nacionais, por exemplo, existentes desde 1970, não foram criados por chineses interessados ou americanos do Greenpeace, que nem existia na época. Aliás, o maior interesse do estrangeiro, qualquer país que não seja produtor como o nosso, é que expandamos a nossa produção ao máximo, barateando nossos commodities para que eles usufruam dos preços mais baixos. Toda a produção do agro é bem-vinda, desde que nas áreas adequadas, ou mesmo as planejadas pelo governo, como o Mato Piba, por exemplo. Então nós vimos aqui, crianças, e podemos comparar duas opiniões bem contrárias, certo, crianças? Um é a favor desse desmatamento e outro é totalmente contra esse desmatamento, certo? Essas opiniões, crianças, são opiniões diferentes, opiniões diversas, certo? Nós podemos concordar ou discordar com ela, tanto faz da primeira quanto da segunda, certo? O que nós devemos ter sempre, e isso a gente falando aqui sobre a reportagem que a professora trouxe, ou seja, sobre qualquer coisa que nós vamos ler, é respeito, certo? Opinião, cada pessoa tem a sua, certo, crianças? Ela pode ser favorável ou contrária, a pessoa pode concordar ou não comigo, mas eu devo respeitar a opinião dela, não é mesmo? Comentário de leitor, que é isso que nós acabamos de ler aqui, que nós estamos comparando, é um gênero textual também, certo? E ele aí está cada vez mais forte à medida em que as notícias, as reportagens, os textos informativos estão aí nas mídias sociais, por exemplo, certo? Eu posso fazer um comentário lá em alguma coisa que eu vi na minha rede social, certo? E eu devo respeitar o comentário que o meu colega fez, certo? É de suma importância, crianças, que cada opinião seja respeitada, certo? Assim como eu sou livre para dar a minha opinião, o meu colega aí também é livre e nós devemos nos respeitar, certo? Agora nós vamos produzir um comentário de leitor sobre a reportagem que nós lemos, sobre a notícia que a professora trouxe, certo? Sobre a nossa Mata Atlântica. O que vocês acham? Nós devemos ser contra ou a favor desse desmatamento da nossa mata? E isso, nós devemos proteger a nossa Mata Atlântica, vocês não acham? Isso, ela ajuda, né, na preservação das espécies vegetais, animais, não é? As árvores ajudam a purificar o nosso ar, sem contar que a Mata Atlântica é uma das mais bonitas, né, que existem. Vamos agora com a professora produzir esse comentário de leitor. Vamos então, crianças, agora a escrever esse nosso comentário. O que vocês acham? Ajudem aí a prof aí de casa, certo? Primeiro, nós estávamos falando que essa Mata Atlântica é o quê? Isso é uma das principais, né, belezas que nós temos aqui no nosso país. Vamos começar o nosso comentário assim? Uma curiosidade para vocês. Quando nós vamos escrever um comentário de leitor, não necessariamente eu preciso colocar parágrafo no meu texto. Eu posso começar o meu texto direto na linha lá, sem parágrafo, certo? Então vamos começar o nosso? Então vamos lá, a prof vai colocar que a Mata Atlântica é uma das principais belezas do nosso país, certo? Vamos lá, então vou iniciar com letra maiúscula, lá ó, a Mata Atlântica é uma das
principais belezas do nosso país. Ponto. Observem lá que a prof colocou Mata Atlântica em letra maiúscula para nós destacar sobre o que nós estamos falando. Então, olhem lá o que nós já escrevemos. A Mata Atlântica é uma das principais belezas do nosso país. E daí? Nós vamos falar que nós precisamos o quê? Cuidar da Mata Atlântica, preservar. Então, vamos colocar lá? Precisamos preservá-la de vez em quando apenas? E isso todos os dias. Precisamos preservá-la constantemente. Vamos colocar? Então, observem lá. A prof pôs ponto, letra maiúscula lá, ó. Precisamos preservá-la, preservá-la. Preservá-la está se referindo ao que, crianças? Isso, preservar a Mata Atlântica. Precisamos preservá-la constantemente. Constantemente. Lá não coube na linha da prof. Preservá-la constantemente. Certo? E o que mais? O que mais que nós vamos colocar aí sobre essa Mata Atlântica? Lembram lá o que a prof tinha comentado com vocês? Elas são o quê? As árvores dessa mata são importantes por quê? E isso, elas ajudam a melhorar, a purificar o ar, não é? Melhorar a qualidade do nosso ar. Vamos escrever aqui então? Então vamos lá, vírgula, pois, além de melhorar, não é? Além de melhorar a qualidade do ar que respiramos, o que acontece mais? Além das árvores ajudar a melhorar o ar, o que mais é a Mata Atlântica? Isso, ela é lar de várias espécies de animais, não é? Então vamos colocar lá. Ela é lar de várias espécies de animais, certo? Ponto. E agora, para nós fechar o nosso comentário, o que nós podemos colocar? É dever somente do governo, do estado, do prefeito, da vizinha cuidar da Mata Atlântica? Não, é dever de todos nós, dever da prof, dever de vocês aí que estão em casa, certo? Então ela é um dever de todos. Vamos terminar o nosso comentário com isso. A preservação da Mata Atlântica é dever de todos. Vamos lá? Então vamos lá. A preservação da... Lembram lá que a prof falou que ia colocar Mata Atlântica com letra maiúscula para destacar? Da mata, opa, a prof errou aqui. Da Mata Atlântica. É o quê? Dever, não é? Nossa obrigação. É dever de todos. Ponto final. Certo?
Vamos ler como ficou o nosso comentário? A Mata Atlântica é uma das principais belezas do nosso país. Precisamos preservá-la constantemente, pois além de melhorar a qualidade do ar que respiramos, ela é lar de várias espécies de animais. A preservação da Mata Atlântica é dever de todos, certo? Agora a prof vai deixar lá no slide para vocês 7 minutinhos para registrar o nosso comentário de leitor.
Registraram direitinho, crianças? Então ficou aí a dica para vocês. Vamos ajudar na preservação da nossa Mata Atlântica, certo? Agora observem lá. Gigante brasileiro. Do que será que vai se tratar? Gigante, enorme, brasileiro? Quem será esse gigante? Qual será a notícia que nós vamos ler agora? Vocês têm alguma ideia sobre isso? Então olhem lá. Se você mora no Rio de Janeiro, já viu aqueles ônibus duplos e articulados do sistema de transportes BRT. Acha que eles são grandes? Pois o Titanossauro Astroposeidon Magnificus, recém-divulgado por paleontólogos brasileiros, era maior ainda, média de 25 metros de comprimento. Ele foi nada menos que o maior dinossauro já descoberto no Brasil. Então olhem lá, nós descobrimos um dinossauro gigante no Brasil, crianças. Seus fósseis foram encontrados em 1953, próximo à cidade de Presidente Prudente, no estado de São Paulo, por um morador local. Na época, passava ali o paleontólogo gaúcho, a prof. Evelyn Ivor Price. A prof. acha que é isso. E ele faleceu em 1980, um dos pioneiros nesta área de pesquisa no Brasil. Avisado do achado, ele coletou grande parte do material e levou ao Museu de Ciências da Terra, lá no Rio de Janeiro. Mas a identificação do dinossauro só veio a público em 2016. Então olhem lá, crianças, quantos anos se passaram até eles descobrirem esse dinossauro, que foi lá em 1953. E a gente só ficou sabendo, eles só divulgaram toda a pesquisa no ano de 2016. Então olha quanto tempo levou para essa pesquisa ser feita e divulgada. Quando os pesquisadores afirmaram se tratar de uma espécie ainda desconhecida, então eles demoraram todo esse tempo e ao final eles foram ver que essa espécie de dinossauro ainda era desconhecida. Então esse gigante brasileiro, ele é inédito, né, para a ciência, para o estudo da ciência, certo? Então olhem lá. Os titanossauros dominaram todo o supercontinente Gondwana, que milhões de anos atrás reunia as massas continentais que hoje formam a América do Sul, África, Índia, Antártica e Austrália. O dinossauro lá, o Magnificus, né, tinha parentes, por exemplo, na vizinha Argentina, o Futaloquicosaurus e o Mendozasaurus, que também eram gigantes. Então, ele tinha vários primos aí espalhados por outros países vizinhos aqui do nosso. Nomes engraçados, né, crianças? No Brasil, já foram descritas cerca de uma dezena de espécies de titanossauros, mas nenhuma era tão grande. Como é comum quando se fala em dinossauros gigantes, a descrição do Astroposeidon não foi feita com base em um esqueleto completo, mas apenas em alguns ossos. As vértebras do pescoço e do dorso do animal, que embora meio danificadas pelo tempo, revelaram detalhes importantes que permitiram diferenciá-los de outros titanossauros. Então, esta matéria que a prof mostrou para vocês está lá na revista Ciência Hoje para Crianças e ela é uma matéria do ano de 2016. E quem quiser ver essa matéria lá na revista Ciência Hoje, foi da versão digital que a prof encontrou. Então, vocês podem procurar aí no celular ou no computador de vocês, certo? Curiosidade lá, ó. No Brasil já foi encontrado várias dezenas de espécies de dinossauros, certo? Mas nenhuma era tão grande. Então, olhem o tamanho deste dinossauro, crianças, certo? E essa descoberta, essa montagem para saber o tamanho, o esqueleto dele, não foi feita com um esqueleto completinho. Então, eles não encontraram o esqueletinho completo do animal. Eles usaram apenas alguns ossos. Então, alguns ossos do pescoço lá e do dorso desse animal, certo? Curiosidades, descobertas, não é mesmo? Tudo isso uma notícia pode trazer para vocês. Agora, lá no caderno, vocês vão responder para a professora as seguintes questões.
Qual o título da notícia? Qual foi a grande descoberta brasileira? A que essa descoberta foi comparada? E o que os pesquisadores usaram para descrever essa descoberta? 7 minutinhos lá no caderno.
Conseguiram responder, crianças? Será que vocês lembram lá dos detalhes dessa notícia? Vamos conferir com a prof? Qual era o título da notícia? Isso, o gigante brasileiro, para chamar bastante atenção, não é mesmo? Qual foi a grande descoberta? O que será que eles descobriram de tão importante? Fósseis de um titanossauro gigante no Brasil. Então, titanossauro lá, espécie do dinossauro, não é? Foi o maior dinossauro já descoberto aqui no Brasil. O que eles compararam esse dinossauro, esse titanossauro lá, para nós termos uma noção do tamanho dele? Lembram lá no comecinho da reportagem? Isso, há um ônibus biarticulado, certo? Ela inclusive citou dos ônibus biarticulados lá no Rio de Janeiro. Aqui na nossa cidade, aqui a gente tem alguns ônibus biarticulados também, não é? Então ele foi comparado a um ônibus biarticulado pelo tamanho, então de tão gigante que ele era, certo? O que os pesquisadores usaram para descrever esta descoberta? Então, lembram que a professora falou lá? Que essa descrição não usou os ossinhos lá do esqueletinho completo do dinossauro? Então, olhem lá. A descrição do novo dinossauro foi feita com base em alguns ossos, como as vértebras e o dorso desse animal. Lembram lá? Todo mundo conseguiu responder? Conferiram? Dá uma corrigida lá nas respostas, crianças, certo? Podemos continuar? Vamos lá! Tarefinha. A tarefinha da aula anterior, lembram lá? A professora deixou para vocês assistirem um telejornal da preferência de vocês, não é mesmo? Vocês registraram tudo certinho? Todo mundo assistiu o telejornal local, nacional, estadual? Fizeram os registros? Prof, espera que sim. Tenho certeza que a professora aí da escola que vai corrigir essa atividade de vocês vai ficar bem feliz. E vamos ver a nossa tarefinha de hoje, não é? Observem lá. Leia a notícia com atenção. E em seguida, no caderno, registre o seu comentário de leitor. Então, a professora trouxe aqui um trechinho da nossa matéria sobre o gigante brasileiro. Se você mora no Rio de Janeiro, já viu aqueles ônibus duplos e articulados dos sistemas de transporte BRT? Acha que eles são grandes? Pois o Titanossauro Astroposeidon Magnificus, recém-divulgado por paleontólogos brasileiros, era maior ainda, média de 25 metros de comprimento. Ele foi nada menos que o maior dinossauro já descoberto no Brasil. E continua a nossa reportagem. A prof mandou aí para vocês lerem em casa a reportagem completa. E em seguida, no caderno de vocês, vocês vão deixar um comentário sobre essa notícia. O que vocês acharam? Como foi essa descoberta? Vocês já sabiam disso? Foi uma notícia ali, uma matéria que trouxe uma informação diferente do conhecimento de vocês. Vocês vão registrar isso em forma de comentário de leitor, certo? Lembrando que o comentário de leitor, ele vai expressar a nossa opinião sobre o assunto, no caso, aqui sobre o gigante brasileiro, certo, crianças? E a nossa aulinha está acabando, a nossa aula de hoje. Vamos conferir os nossos objetivos? Identificar a ideia central do texto lido, localizar informações explícitas no texto lido, estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler, planejar e produzir com a professora um comentário de leitor. Então, nós lemos as duas matérias, nós realizamos, produzimos um comentário de leitor sobre a nossa Mata Atlântica que está sendo desmatada, certo? A professora trouxe lá a notícia sobre o gigante brasileiro para vocês. Nós encontramos todas as informações, fizemos a compreensão desse texto, certo, crianças? Então, realizem a tarefa, se cuidem, certo? Participem das aulas. Um beijo e até a próxima!
Olá, crianças! Preparado para a nossa aula de história? Espero que sim. Então vamos pegar os nossos materiais lá, né? Que a professora sempre lembra vocês, para vocês já terem todos à mão, né? Então, caderno, lápis, borracha e a folhinha que vocês pegaram na escola da unidade 7. Então, hoje nós vamos estar vendo a unidade 7, aula 1. Certo, pessoalzinho? Mas antes de começar a nossa aula, eu quero apresentar para vocês um senhor, um navegador. Eu acho que vocês, assim, pela imagem, talvez conheçam. Vamos ver se vocês conhecem? Então, vamos lá na mesa da professora para ver se vocês conhecem? E aí, pessoal, conhecem esse senhor aqui? Olhem a roupa que ele está vestindo. Então, a roupa já dá para nós ver, assim, que ele é um português, né? Vocês conhecem ele? Ele é um navegador, ele era muito estudioso, ele estudou muito. Vocês conhecem? Ele tem uma relação bem particular com nós aqui do Brasil. Conhecem ele? Não conseguiram com todas essas dicas que a professora está dando. Ah, meu Deus, vou ter que mostrar quem é. E se eu mostrar o nome dele? Vamos pôr aqui o nome dele para ficar mais fácil. Vamos ver se vai parar, né? Que às vezes não para. Conhecem? Pedro Álvares Cabral. Conhecem? Já ouviram falar dele? O que vocês estão lembrando? Vão pensando aí que chega até aqui em mim, tem uma intuição aí, o que vocês estão... Ah, professora, ele descobriu o Brasil. Eu não gosto muito do termo descobrir, eu gosto mais do termo de chegar no Brasil, né? Sim, ele foi o navegador que chegou aqui no Brasil, né? E hoje nós vamos saber como que se deu essa história do senhor Pedro Álvares Cabral chegar aqui no Brasil. Então vamos lá na nossa tela, lá para nós começar a nossa aula? Então vamos lá, pessoal? Então vamos conhecer o tema da nossa aula primeiro, né? Então, Pedro Álvares Cabral, né? Chega onde hoje é o Brasil. Olha que aula gostosa que nós vamos ter. Estamos vindo lá das navegações, das grandes navegações. E hoje vamos chegar aqui no Brasil. Estamos navegando por mares não navegáveis, né? Lembram lá que a professora sempre fala? E qual é o nosso objetivo? Analisar como foi a chegada dos portugueses ao Brasil. Então vamos conhecer a nossa história? Muito bem. Então vamos começar por o senhor Pedro Álvares Cabral. Eu adoro essa roupa dele com a espada, a cruz ali. Eu acho ele muito bonitão. Gosto muito dessa foto. Então vamos conhecer. Onde que ele nasceu? Ah, ele nasceu em 1467 no castelo de Belmonte, em Portugal, gente. E esse castelo ainda existe. Que tal? O que vocês acham? Ele nasceu num castelo. Será que ele era pobrinho? Não, né, pessoal? Se ele nasceu num castelo, garanto que não, né? E esse castelo hoje é um café lá na cidade de Belmonte, é um restaurante lá na cidade de Belmonte, em Portugal. Então, sua família, os Cabrais, eram nobres portugueses, pessoal. E olha que família grande lá. O pai Cabral, a mãe, ali onde está aquela flechinha vermelha mostrando, é Pedro Álvares Cabral, né? E olha que família grande que ele tinha. Uma família grande, uma família rica, com muita importância em Portugal. Os seus avós, seus pais lutaram em muitas guerras em Portugal, nossa, quanto Portugal eu fiz agora? Em Portugal, né? E eles tinham então muito prestígio, o rei e a rainha de Portugal, os Cabrais. E por que será que é Cabral? Primeiro vamos ver o brasão de armas dos Cabrais. O que é um brasão? Brasão era tipo um título que eles ganhavam pelos feitos heróicos que a família tinha feito. Então os Cabrais tinham esse brasão, como eu falei, eles eram uma família muito importante. E ela é representada com duas cabras. Por que cabras? Cabrais. Cabra, por quê? Porque nas terras dos Cabrais eram pastos de cabras, gente. Eles tinham ali a criação de cabras. A cabra, por que cabra, professora? Por quê? Porque pela cabra eles faziam leite, eles usavam o leite, o queijo, a carne. Então as cabras ali naquela região ela era muito importante economicamente. E os Cabrais tinham muitas criação de cabra. Então por isso Cabrais, que se origina das cabras, né? O qual se origina o nome da família. Ele é em roxo, porque eles têm a cor roxa como humildade, né? Então, por isso, o brasão da família e por isso a origem do nome dos Cabrais.
essa aqui, gente, me deu um pouquinho de trabalho para mim conseguir encontrar ela. É a dona Isabel de Castro, né? Foi a esposa de Pedro Álvares Cabral, né? E ela também era de família rica, descendentes de reis, de rainhas, né? Então ela também era de uma família muito rica e eles tiveram 6 filhos. E lá em Lisboa, né, pessoal? Claro que lá em Portugal ele também é conhecido como um grande navegador, ele tem a sua importância histórica, como nós aqui no Brasil. Ele tem um monumento, né, que é Pedro Álvares Cabral, que fica na própria avenida em Lisboa, que tem o mesmo nome, Avenida Pedro Álvares Cabral. Veja a imponência dele segurando a bandeira, né, parece que ele está vendo, né, eu até imagino que está vendo ali as terras do Brasil, nesse monumento aqui, né. Então nós conhecemos um pouquinho de Pedro Álvares Cabral, que muitas vezes a gente nem sabe quem é Pedro Álvares Cabral. E como ele tinha muito dinheiro, pessoal, ele era uma família rica, isso proporcionou ele a estudar muito. Ele conhecia astronomia, astrologia, matemática, física, foi na escola de navegadores lá, né? Então ele possuía muito estudo devido por ser nobre, né? Então ele era muito estudado e muito inteligente. Agora, vamos pegar lá o caderno de vocês, colocar a data da aula, o mês e o ano e o tema, Cabral chega onde hoje é o Brasil. E vão anotar aí para o quê? Para assimilar o conteúdo e, quando necessário, vocês poderem estar recorrendo no caderno essa anotação. Pedro Álvares Cabral nasceu em 1467 no castelo de Belmonte, fala em Belmonte, é gostoso de falar, em Portugal. Sua família, os Cabrais, eram nobres portugueses. O brasão de arma dos Cabrais é representado com 2 cabras roxas, das quais se origina o nome da família. Para isso, vocês vão ter 7 minutinhos para copiar. Vamos lá, pessoal?
aí, conseguiram? Legal, né? Muito bem. Então vamos continuar. Vamos ao que interessa, a viagem de Pedro Álvares Cabral. Então a esquadra de Pedro Álvares Cabral foi a maior e mais equipada já formada. Foi a primeira esquadra que vai fazer o uso do astrolábio. Lembra lá, pessoal, que eles se baseavam pelos astros, né? Foi a primeira viagem que eles fizeram esse uso. Já formada em Portugal. Era integrada por 10 naus. Olhem aqui, as naus são essas embarcações maiores e 3 caravelas, só, e a gente sempre fala as caravelas portuguesas, né? Só 3 caravelas que elas eram mais rápidas, né? E com mais ou menos 1.200 a 1.500 homens nessa viagem. Então, foi a maior esquadra que Portugal já montou. Partiram de Lisboa no dia 9 de março de 1500 e foi uma festa, pessoal. Lembrem, né? Eram mais ou menos 1.200, 1.500 homens. Então, de 1.200 famílias, né, queriam se despedir dos seus navegadores e sabiam dos perigos que eles iam ter, né, durante essa viagem, né? Então, por isso, foi uma grande festividade a saída, né, das embarcações lá de Lisboa no dia 9 de março. Os marinheiros, para se distrair, criavam passatempos. Que passatempos? Será que eles jogavam videogame? No celular. Garanto que vocês estão no celular. Não, né, pessoal? Não tinha ainda essas tecnologias, né? Essas tecnologias não existiam. E pensem, como são chamadas caravelas, as velas precisam do quê? De vento. E quando não tinha vento, elas ficavam quase paradas ali no oceano. Imagine que dificuldade você ficar ali sem fazer nada e ainda parada ali no meio do nada, né? Então eles tinham que usar alguns passatempos. E qual era? As cartas e os dados. Ali eles estão jogando dados, né? Mas não pense que o jogo era simplesmente permitido, você ia para jogar, não. Nós tínhamos ali os padres responsáveis para manter a moral e a ordem a bordo. Então não era qualquer jogo que eles podiam jogar, né? E de preferência, jogos que não tinham dinheiro. Só que os marinheiros gostavam de apostar com dinheiro. Então davam um pouquinho de confusão ali na embarcação. Outra coisa legal, que apenas os mais graduados tinham o luxo de um quarto e uma cama. E aonde que eles dormiam o resto dos marinheiros, o resto da tripulação? Aonde dava, pessoal. Aonde eles achavam, podia ser no convés, podiam ser no porão. Aonde eles achavam um lugar para eles dormir, sinta-se feliz, eles dormiam ali. Só os graduados que tinham direito a quartos, né? Porque então já imaginou também fazer uma nau com tantos quartos para tantos homens, né? Então não tinha como. E acho que eles também não pensaram em beliche, né? Nessa época, não. E alimentação? Higiene e alimentação nas embarcações. Vocês acham que eles tomavam banho todo dia? Lembrem que eu falo sempre que o nosso costume de tomar banho nós herdamos de quem? Dos indígenas, né? Então eles já não tomavam banho lá em Portugal. Imagine numa embarcação. Então eles não tinham esse hábito, né? E a sujeira, pessoal, reinava. Não havia banheiros, não havia banheiro. As necessidades eram feitas no mar ou nos porões, lembrando que nos porões era onde eles guardavam os alimentos. Então eles faziam as necessidades ali, tinha alimentos, tinha alguns animais vivos ali que eles traziam para ter a carne, para a carne ser um pouco mais frescas, né? Então era essa confusão ali. Então a falta de banho também contribuía para tornar a higiene calamitosa. Pessoal, olhem ali, ó, tem ratos na mão, muitas vezes eles faziam espetinho de ratos. Eu estava lendo assim, eles até jogavam para ver quem ganhava o rato maior para poder se alimentar. Então vocês vejam, né? Então, e quando morriam, o que vocês acham que eles faziam com seus mortos? Jogavam-se no mar. Então era bem triste a situação deles nesses barcos. A alimentação era escassa, basicamente biscoitos, carne em banha, esse daqui, pessoal. Esses biscoitinhos era a base da refeição deles. E quando acabava era bem complicado. Então, peixes salgados, vinhos e água potáveis. Então, eles traziam bastante vinho também e a água, né, nesses tonéis aqui que eles armazenavam as águas.
e racionada para durar toda a viagem. A distribuição acontecia conforme o status sociais. Claro que o Pedro Álvares Cabral, ele recebia mais alimentos, né? Ele era a mais alta patente ali na embarcação. Já os aprendizes, que geralmente eram crianças, eram o que mais sofriam nessas viagens, porque a alimentação deles era menor, porque eles não tinham um grau de patente tão grande assim nessas embarcações. A falta de vitamina C, agora eu estou falando, muita mãe dizendo, eu falo para você comer fruta, eu falo para vocês comerem verdura, porque a falta da vitamina C causava uma doença chamada escobuto, que era uma doença que provoca a perca dos dentes, olha lá, o cara já perdeu um dentinho, dificultava a cicatrização, anemia e hemorragias. Então era uma doença muito comum a bordo. Mas não tinha médico? Tinha, gente. Era um médico para 1.200, né, homens ali dentro. E não tinha muito recurso nessa época, então por isso que eles ficavam tão doentes. Então agora vamos pegar lá a nossa folhinha e vocês vão responder sobre a viagem de Cabral. Complete as frases com a alternativa correta. Então leiam, vejam qual é a correta e complete. Para isso vocês têm 5 minutinhos. Vamos lá?
E aí, conseguiram, pessoal? Então vamos ver lá? A esquadra de Pedro Álvares Cabral foi a maior e mais violenta, equipada ou corajosa? Foi a mais equipada, já formada por Portugal. Os marinheiros, para se distrair, criavam passatempos como jogos de dados, músicas e poesias, videogames e assistir TV? Jogos de dados e cartas. A falta de roupa, lugar para dormir ou banho também contribuíam para tornar a higiene calamitosa. O que era a falta do quê? Banho, né, pessoal? Por isso que não pode dormir sem tomar banho. Todo mundo tomando banho aí. A falta de vitamina C causa escorbuto, coronavírus ou alergia? Claro que é escorbuto. Coronavírus nem, nossa, milhões, né? Mais tarde que vai surgir. Doença que provoca perda. Então, a falta de vitamina C causava o escorbuto. Doença que provocava perca de dentes, dificuldade à cicatrização, anemias e hemorragias. Confere, tudo certinho, tudo bem feito? Então vamos continuar. E chegamos aonde? Terra Vista! Pedro Álvares Cabral chega aonde hoje é o Brasil. No dia 22 de abril, então eles levaram 44 dias de viagem, de 1500, marinheiros deram o grito de Terra Vista. Pense a alegria deles, né, pessoal, de encontrarem terras vistas, depois de todos esses problemas que eu já enumerei na viagem, né? Então, o primeiro pedaço de terra que a tripulação viu foi uma pequena elevação, recebendo o nome de Monte Pascoal. Por que Monte Pascoal? Porque nós estamos na época da Páscoa, devido a essa vamos dizer, essa relação de Portugal com a igreja, então por isso Monte Pascoal. No dia 23 de abril, a esquadra se abrigou em um porto natural, batizado de Porto Seguro. Então no dia 22 eles só avistaram que tinha os índios e ficaram assim se olhando. No dia 23 de abril eles abortam, eles se atracam, né? E eles se atracam nesse porto que eles batizam de Porto Seguro por ser mais calmo as terras. Nesse mesmo dia, desembarcaram alguns homens na praia. Quem esperavam para eles? Cerca de 20 indígenas da etnia Tupiniquim. Esses indígenas receberam muito bem os portugueses, eles passaram a noite, fizeram fogueiras, conta a história que eles até dançaram, trocaram alguns presentes, né? E eles então foram bem recebidos. Ótimo, então dá para a embarcação descer. Na manhã seguinte, 2 indígenas foram levados a bordo lá para conhecer o Pedro Álvares Cabral, para conhecer, porque até então ele não tinha descido, não era bobo, né? Vai que era um brabo lá, os índios, né? Ainda queriam matar ele, então foram lá. E conta a história que os indígenas eles ficaram bobos de conhecerem galinha, porque até então eles não conheciam, não tinha galinha aqui no Brasil. E eles ficaram mostrando, apontando para os objetos de ouro que os navegadores tinham. Então eles deduziram que eles sabiam onde que tinha ouro. Então, opa, Portugal ia busca pelo ouro, né? Mas não era, eles só acharam bonitos. Foi rezada uma primeira missa com o padre Henrique de Coimbra. Olhem lá essa imagem, né, pessoal? Ali os portugueses, pela cerimônia da missa, porque uma missa, por causa que a igreja, né, apoiava as grandes navegações, né, ela queria mais fiéis, e muitos indígenas foram ver essa missa. Se vocês olharem, eles estão o quê? Ali sentados, eles estão curiosos. E ali eles eram franciscanos, né? Os padres franciscanos acharam não, que eles queriam estar ali pela religião, eles queriam se tornar cristãos, né? Então, mas não era mais pela curiosidade. Se você vê aqui a reverência que os portugueses estão, e os índios aqui estão amamentando, um está em cima da árvore, também estão abismados, porque se lembra que eles tinham essa relação com a natureza, eles foram cortar uma árvore, fizeram uma cruz e estão ali rezando por uma cruz, né? Então, aí que foi essa, vamos dizer assim, a primeira coisa que levou os jesuítas a quererem catequizar os indígenas, né? E esse senhor, vocês conhecem? Esse senhor é o Pero Vaz de Caminha. Ele era o escrivão da esquadra de Portugal, lá da esquadra de Pedro Álvares Cabral, né? Que é tanto Pedro que a professora até se confunde, né?
E ele que escreveu, dizem que aí tá no museu a carta em Lisboa, que é a certidão de nascimento no Brasil, porque ele escreve detalhadamente e ricamente como era a paisagem, como foi o encontro deles com os indígenas, né? Então é uma carta, até se vocês pesquisarem trechos dessa carta, é muito bonita a carta de Pero Vaz de Caminha, né? E uma curiosidade, eles vão, né, partir para a Índia e ele acaba morrendo nessa viagem para as Índias, então ele não volta para Portugal. Vamos pegar a folhinha e lá na folhinha de vocês, em relação à chegada de Pero Álvares Cabral, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Para isso, 3 minutinhos. Certo, pessoalzinho? Conseguiram? Então vamos ver lá se deu certo. Número 1. Chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil, quando foi? No dia 21 de abril de 1500, marinheiros deram o grito de terra à vista. Monte Pascoal. Primeiro pedaço de terra que a tripulação viu foi uma pequena elevação recebendo o nome de Monte Pascoal. 3. Porto Seguro. No dia 23 de abril, a esquadra se abrigou em um porto natural batizado de Porto Seguro e recebe o nome até hoje. 4. Rezou a primeira missa do Brasil. Quem foi? Frade Henrique de Coimbra. E 5. Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta para o rei de Portugal relatando a viagem. Então, como que ficou? 5, 2, 1, 3, 4. Confere? Muito bem.
Então, aqui, finalmente, né, que a professora esqueceu de comentar, né, que o objetivo da viagem de Pedro Álvares Cabral era o qual? Chegar às Índias, né, pessoal? Mas, segundo alguns historiadores, uns dizem que ele se perdeu e chegou ao Brasil, outros dizem que ele já sabia da existência dessa terra pelo Tratado de Tordesilhas, então que ele veio tomar posse das terras que hoje é o Brasil. Então são duas teorias que ainda não chegaram num consenso ainda. Mas no dia 2 de maio de 1500 ele parte para as Índias, né? Aonde é o objetivo da sua viagem. Chegar nas Índias porque eles queriam o quê? As especiarias que a professora nós já estudamos nas outras aulas. Certo, pessoalzinho? Então vamos ver se nós conseguimos nossos objetivos. Também a professora pôs aqui um S, é objetivo. Analisar como foi a chegada dos portugueses ao Brasil. Conseguimos? Conseguimos. Só que antes de eu me despedir, eu quero convidar vocês, né? Eu já vou dando um tchauzinho para vocês, mas eu quero convidar vocês para terminar a aula. Eu me despeço por aqui, mas vocês vão ficar com a música Pindorama, que é Região das Palmeiras, que os professores de musicalização vão interpretar para vocês. Então, tchau. Um beijo da professora Andresa, até a nossa próxima aula, que nós vamos trabalhar essa colonização no Brasil, e fiquem com a música. Tchau, tchau, crianças. Até a próxima aula. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, vamos praticar um pouquinho? Então, vamos ver o que a professora trouxe para vocês hoje? Leiam aí junto com a professora, crianças. Luísa quer apagar algarismos do quadro abaixo e deixar apenas 3 algarismos diferentes, cuja soma é a menor possível. Qual é a soma dos algarismos que ela irá apagar? Então agora a professora vai pedir para vocês pegar uma folha aí em casa e uma caneta, um lápis e fazer rapidinho aí, ver se vocês conseguem encontrar aí qual é essa soma. Eu já volto para fazer a correção, vocês vão ter 5 minutinhos para fazer, ok? Observem aí o quadro com os números, já volto.
crianças? E aí, conseguiram? Então vamos ver aqui junto com a professora? Então observem ali o quadro com os algarismos que nós tínhamos. E aí, para eu ter a menor soma possível, quais são os algarismos diferentes que eu precisava somar ali? Muito bem. Lembram que eles precisavam ser diferentes? O 2 e o 3. Então, nós sabemos que a soma dos menores algarismos, nós teríamos o menor resultado, certo? Ótimo! Então, os outros algarismos ela iria apagar do quadro, mas ela quer saber qual é a soma dos algarismos que ela vai apagar. Então, vamos ver se vocês acertaram? Olhem lá. Apagou o 5, então eu vou ter que somar lá ele. Apagou o 6, então vou ter que somar também. Apagou o 4, também vou ter que somar. Apagou ali o 2, também vou ter que somar. Apagou o 1, também vou ter que somar. Apagou o 7, também vou ter que somar. Apagou o 3, também vou ter que somar. E apagou o 6. Muito bem, então observem lá que ficou os menores algarismos, cuja a soma é a menor. Ótimo, então vamos ver ali. Conseguiram chegar aí? Pensar desse jeito junto com a professora? Ótimo! E aí, qual foi o resultado que vocês encontraram, crianças? Vamos ver se vocês acertaram? Olhem lá, 34! Muito bem! Então, se vocês chegaram nesse resultado, parabéns! Vejam só, a professora trouxe aí um desafio para vocês pararem e pensarem um pouquinho. Espero que vocês tenham conseguido chegar nesse resultado, ok, crianças? Então, um beijo, a professora vai ficando por aqui e até a próxima aula!